amores, tudo bem com vocês? Quantas saudades eu estou de vocês? Nós estamos aí em mais um bimestre, né, à distância. Eu gostaria muito que fosse lá na escola, na nossa sala de aula, mas por enquanto nós temos que continuar assim, à distância. Hoje nós vamos começar o nosso novo livro didático, que é esse da capinha verde aqui. E eu peço vocês para abrirem na página 2. É onde nós vamos começar os nossos estudos sobre o Brasil e Império, o período do primeiro reinado. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui um canetão. Nós vamos falar primeiro da independência do Brasil. Vocês se lembram como se deu o processo de independência? Nós estudamos no bimestre passado. Então, o processo de independência, né? A independência foi declarada por Dom Pedro I, imperador de Portugal. Dom Pedro I proclamou a independência. Então, foi por meio dele que o Brasil se tornou independente. Porém, o Brasil ainda não tinha tido reconhecimento da independência. Para muitos, ainda, o Brasil era dependente de Portugal. E então, começou, né, o reinado de Dom Pedro I, que nós chamamos a fase de primeiro reinado. Vou colocar aqui na frente. Primeiro reinado. Nesse primeiro reinado, o que aconteceu? Dom Pedro I estabeleceu privilégios para a elite, ou seja, ele se aliou, né? Aliou a elite brasileira. Então, garantiu privilégios, ou seja, a elite teria poder. Então, a gente vê que Dom Pedro I ele teve interesses, né, particulares quando ele se alinhou à elite, porque era a maior parte, né, da sociedade brasileira. Então, aliando-se à elite, ele teria suas regalias, né, ele teria forças para se manter no poder, certo? O que aconteceu também no primeiro reinado? Teve uma crise econômica, porque o Brasil não tinha um produto, uma matéria-prima que garantia, né, a estabilidade da economia. Então, a crise econômica foi devido que o Brasil não possuía uma matéria-prima que garantisse, né, eu vou colocar aqui a garantia. Porque logo mais na frente a gente vai ver que o Brasil ele vai criando matérias-primas que garantem a economia estabilizada do país, como o açúcar, depois o café. Então a gente vê que essas matérias-primas aqui no primeiro reinado ainda não estava, né, propriamente concretizada, não se tinha uma matéria-prima. Eu esqueci de pôr aqui, ó, uma matéria, vou puxar aqui e colocar aqui para vocês. Então, essa crise econômica fez com que Dom Pedro I endividasse o Brasil. Oh, Dom Pedro I! Olha aqui para vocês, onde que começou a inflação? Onde que começou os empréstimos? Onde que o Brasil começou a dever? Foi no primeiro reinado. E então, Dom Pedro I foi obrigado a pegar, né, dinheiro emprestado com a Inglaterra, que é a potência mais rica do período. Né? Nós estamos falando aqui de 1800, então a Inglaterra, ó, potência, riquíssima. Então, o Dom Pedro I, o Brasil, pega empréstimo com a Inglaterra. A Inglaterra concorda em emprestar, só que o Brasil precisa acabar com a escravidão. E então o que acontece? Portugal entra no meio, porque até então Portugal
Portugal não tinha o reconhecimento. Portugal não tinha reconhecido que Brasil tinha sido independente. Para eles, a Brasil ainda era dependente de Portugal. Então, o que aconteceu? A Inglaterra interveio aí, né, que ela pagaria a dívida do Brasil, né, emprestaria, só que o Brasil tinha que acabar com a escravidão e Portugal precisava reconhecer a independência. Então, abra aí comigo para vocês verem. Na página 6, aqui nos 2 parágrafos de cima, vamos compreender como que aconteceu esse reconhecimento da independência. Para os países europeus, a independência brasileira somente poderia ser oficializada após o reconhecimento de Portugal. Reconhecimento de Portugal. Certo? Que se negava a fazê-lo. Diante desse passo, a Inglaterra, percebendo a possibilidade de ampliação do seu comércio, colocou-se como intermediário entre o Brasil e Portugal. Ou seja, a Inglaterra também tinha seus interesses por trás dessa intervenção entre Portugal e o Brasil. É claro, a Inglaterra é uma potência, ela não ia emprestar, né, o dinheiro propriamente só por emprestar. É claro que ela visava os seus lucros por trás. Após inúmeras negociações, Portugal finalmente concordou em reconhecer a independência, desde que recebesse uma indenização no valor de 2 milhões de libras esterlinas e Dom João VI fosse reconhecido como imperador perpétuo do Brasil. Bom, então Portugal também fez sua oferta. Eu reconheço que o Brasil é independente, mas eu tenho que receber 2 milhões por essa indenização, porque eu não aceito, mas tudo bem, é um acordo, vamos lá, eu tenho que receber em troca. A Inglaterra concordou e então Dom João VI até hoje, né, é conhecido como o imperador do Brasil, certo? E a Inglaterra se propôs a realizar o empréstimo desse valor ao Brasil. Porém, exigiu que o governo brasileiro se comprometesse a tomar medidas para acabar com a escravidão. Dom Pedro I aceitou os termos a pagar a indenização aos portugueses. Então, vocês percebem que é uma relação, vou colocar aqui, ó, foi uma relação entre Brasil, Inglaterra e Portugal. Só que quem encabeçou essa relação foi a Inglaterra, porque Dom Pedro I estava atolado de dívida. Não tinha dinheiro para arcar com a economia do Brasil. Portugal também estava já fraco com a economia, né? Para o reconhecimento, pediu sua indenização de 2 milhões. Tudo bem, 2 milhões já vai dar para eu sanar ali a minha queda. E a Inglaterra ficou reconhecida por encabeçar isso tudo e continuou sendo a maior dos dois. Então, vocês conseguem estabelecer essa relação entre Brasil, Inglaterra e Portugal? Se eu perguntasse para vocês como que aconteceu, como que o Brasil foi reconhecido, vocês conseguem me falar que foi por causa que Dom Pedro I entrou numa crise econômica, não conseguiu, né, manter a estabilidade econômica, teve que pedir empréstimos à Inglaterra e a Inglaterra interviu entre Brasil e Portugal. Beleza? Vamos continuar.